7º ano, vamos lá, dar início, né, ao nosso conteúdo do capítulo 2, caderno 2 também, e hoje nós vamos falar da página 56, né? Na página 56 nós vamos mudar um pouco o tema, um tema legal, um tema que está aí no auge, né? No espaço geográfico atual, que é a geografia ambiental, né? Geografia ambiental. Nós vamos começar como título, vocês podem acompanhar aí, podem ver, que falamos sobre impactos sociais, ambientais e modernos da agrícola, né? Então, o primeiro impacto é social. Como seria o impacto social? O impacto social da agricultura, ele é aquele causado pela reforma agrária, né? Já ouviram falar? Lembra na aula passada que eu mandei um áudio para vocês explicando o que era a reforma agrária, né? O que era a reforma agrária? Antes de eu falar da reforma agrária, que eu só falei isso para vocês entenderem o título, né? Entender o tema do que é impactos sociais, né? Ou seja, aquele impacto na sociedade, né? O impacto na sociedade, né? Pela terra, pela agricultura, tá? Então já explico para vocês o que é reforma agrária, mais uma vez, do que eu coloquei lá no áudio. Então, temos aqui, impactos sociais. A modernidade na agricultura brasileira causou mais concentração agrária, o que resultou na intensificação dos movimentos que lutam pela distribuição mais igualitária da terra. A reforma agrária, a reforma agrária, esse movimento ressurge com a democratização em meados da década de 1980, com a organização dos movimentos trabalhadores rurais, que é chamado Sem Terra. Esse título, esse tema, reforma agrária, ele não é novo, né? Ele já existe há vários anos, né? Muitos países, depois da Segunda Guerra Mundial, para se reerguer, né, fizeram isso, a reforma agrária, tá? Então, como vamos lá que funciona? Eu sou um grande proprietário de terra, como que eu chamo um grande proprietário de terra? Latifundiário. Isso, um fazendeiro que tem muita terra, então ele é o que? Um latifundiário, tá? Eu tenho toda essa terra, essa área é minha. Então imagine que essa área aqui vai de Xique-Xique a Irecê. Isso aqui é minha fazenda. Porém, que vai de Xique-Xique a Irecê. Então, eu sou um grande latifundiário. Porém, eu não produzo nada, né? Daqui até Irecê é o tamanho da minha fazenda, mas eu não produzo nada. Mas eu sou dono e não deixo ninguém entrar. Aí, do outro lado da sociedade, eu sou um rico, né? Da sociedade, eu sou um latifundiário, eu sou um grande proprietário de terra. Do outro lado tem pessoas, né? Do outro lado da minha cerca, meu vizinho, tem pessoas que não têm terra, né? Pessoas que precisam da terra para plantar, da terra para sobreviver, para tirar o seu sustento, né? Que são a agricultura intensiva, né? Que é essas pessoas que fazem tudo na enxada, com pouca produtividade, querem a terra para trabalhar e não tem. Essas pessoas, elas são chamadas de sem terras, né? De sem terra, que é o título que ela recebe, ou seja, como não tem terra, né? Primeiro, hoje já existe o sem terra, o sem teto, o sem camisa, vários movimentos sociais, né? De pessoas que estão reivindicando por alguma coisa, mas que começa lá pelo sem terra, né? Que é o MST, Movimento Sem Terra. Não vou lá na década de 80, ele foi mais forte aqui no Brasil, na década de 80. Então, aí o que o governo tem que fazer? Ele tem que confiscar, né? A palavra é justamente essa, confiscar essa área de terra minha aqui, que é uma grande fazenda, uma grande latifundiária, e dividir em pequenos lotes, né? Fazer assentamentos, ok? E dar para várias famílias. Cada um quadradinho desse aqui representa uma família, 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente, tá? Então isso, vamos ver se vocês entenderam, era uma única fazenda, do grande latifundiário, o governo tomou e deu para as pessoas que não tinham.
que eram chamados sem terra. Então esse confisco, essa que o governo faz, é o que chamamos de reforma agrária. Eu espero que vocês tenham entendido, ficar mais fácil a reforma agrária. E aí, que essa reforma agrária foi exigida, foi criada pelo movimento Sem Terra, que até hoje é conhecido como MST, na década de 80, até hoje é conhecido, mas começou aqui no Brasil com muita força na década de 80, porque foi um ano, aliás, a década era uma década que foi registrada por vários movimentos, né, operários, grevista, né, a bandeira vermelha, um ano que o governo do Brasil também era governado pelo militarismo, né, até 84, já estava terminando, mas termina em 84, né, mas foi marcado por muitas lutas sociais, entre elas está a do Sem Terra, ok? Então, os impactos sociais é isso aí. Para terminar, o outro problema social que se tornou mais visível com a expansão da agricultura pelas fronteiras agrícolas é a peonagem, também chamada de escravidão moderna. Considerado analógico à escravidão desse problema antigo, principalmente os trabalhadores migrantes que são contratados para prestar serviço em locais distantes, nos quais chegam a deparar-se com uma situação em que há pionagem. Pionagem é a outra situação, né? Essa é mais complicada, porque essa até confunde com a escravidão, é conhecida a escravidão moderna. Vou dar um exemplo para vocês. Muitos fazendeiros da região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, em especial mais na região centro-oeste do Brasil, além de Goiás, Mato Grosso, parte de Minas Gerais também. E no interior de São Paulo também costumava muito, principalmente na época da colheita da cana, tá? Mandar buscar pessoas aqui no Nordeste brasileiro, principalmente no estado de Alagoas, Sergipe e no Maranhão, né? No Ceará também, foi o estado onde mais enviaram trabalhadores para aquela região lá da região centro-oeste, a região centro-sul do Brasil, né? E quando eu falo a região centro-sul do Brasil, eu estou incluindo aí a região sul, sudeste e a centro-oeste. É a outra divisão geográfica do Brasil, outra divisão ou regionalização criada pelo geógrafo Pedro Pinches Gades. Então, saem os trabalhadores daqui da região nordeste e vão para a região centro-sul, trabalhar lá no interior de Goiás, nas fazendas. Só que aí eles ficam trabalhando, ele tem um alojamento e tem a comida. E as horas de trabalho são a mais, né? Acima do que é permitido por lei, né? Do que é permitido por lei. E muitas vezes, e aí quando o patrão vai pagar o salário dele, chega o dia dele receber o salário, aí ele não recebe integral, vai cobrar o alojamento, ou seja, o local onde ele dorme, lá naquele galpão, né, com aquele praticamente no chão, com colchões finos, né? Então mesmo assim o patrão cobra alimentação, que não é muito boa, cobra até a água que eles tomam para tomar banho, o patrão cobra, e ainda mais a viagem, né, a passagem da viagem de lá do Nordeste a chegar em Goiás. Ou seja, aí se concretiza uma escravidão moderna, que é chamada de pionagem. Ok? Então aí são os dois exemplos de impactos sociais. Temos o outro que é o impacto moderno na agricultura, né? O impacto moderno da agricultura é o que nós vamos ver aqui. Saindo do impacto sociais, nós vamos para outro impacto, que é impactos ambientais, né? Impactos ambientais, que é aquele causado pelo desmatamento, pela queimada, né? Pelas queimadas, né? Que surge, né? Num determinado bioma, né? Em alguma parte em alguma região do Brasil. Ok? Vamos falar do desmatamento. O desmatamento, que é o mais corriqueiro, que é aquele que mais ocorre com mais intensidade,
principalmente, acontece em todos os biomas. Aqui no nosso Nordeste, na Caatinga, acontece no Cerrado, lá em Goiás, né? Na região oeste, centro-oeste do Brasil, e na Amazonas. Muita gente vai fazer as suas roças, suas fazendas, desmata, né? E aí, e aí achando que depois vai plantar, né? Vai plantar soja, vai aumentar o PIB do Brasil, vai criar gado, vai exportar carne bovina também, vai aumentar o PIB, né? Que é o produto interno brasileiro, a economia do país vai aumentar. Mas nós sabemos que não é bem assim, ok? Que temos, que causa, ou seja, o Brasil vai ganhar dinheiro, mas a natureza vai perder muito, né? Vai perder, vai sofrer esses impactos do desmatamento, que vai acontecer o quê? Da pobreza do solo, vai causar erosão no solo, porque as árvores, né? As árvores era que protegia a chuva, né? Você viu como um protetor, um guarda-chuva, e aí quando não tem a árvore, a chuva vai cair direto, vai provocar erosão. Além do desmatamento, né, além do desmatamento, que é esse problema, tem também a questão da queimada, né? Aí desmatou e agora vai queimar. Tá. Com a queima, o que é que vai acontecer? Quais são os impactos? Vamos falar primeiro da poluição da atmosfera, né? Que a poluição da atmosfera é o quê? A poluição do ar, né? Então o ar já fica poluído por causa do CO2, que é o dióxido de carbono. Vai gerar também o aquecimento global, que chamamos de efeito estufa, né? Então, aí, porque a queimada vai gerar tudo isso, vai aumentar a temperatura média do nosso planeta, que chamamos de aquecimento global. Do outro lado, temos também o que a queimada prejudica? O solo. Ela retira os nutrientes do solo, né? Vai deixando o solo mais pobre, mais fraco, né? E aí vai ter que fazer o quê? Vai adubar, né? Vai criar adubo para corrigir a acidez do solo. Então, é um problema, achando que, ou seja, a ambição do homem, né, para enriquecer ele, e aí empobrece o nosso planeta, ok? Aí, com essas questões aí. Além de que, ou seja, quando aí ele vai, né, porque quando o solo perde os seus nutrientes, aí ele vai precisar de corrigir. Aí ele vai comprar o quê? O agrotóxico. O agrotóxico é inseticida e o herbicida, né? Que é para as ervas, para corrigir, os inseticidas matar os insetos, né? Os insetos que para não comer a folha da lavoura, e herbicida que é matar as ervas, né? Joga o veneno no solo. Esse veneno, esse agrotóxico, que termina lá com sida, esse agrotóxico, quando o próprio agricultor joga a água na planta, porque é uma planta de irrigação, esse veneno, que é o agrotóxico, vai infiltrar no solo, tá? Vai se infiltrar no solo, contaminando o lençol freático, né? A outra parte desse agrotóxico, com a água da chuva, vai levar até o leito dos rios, ela vai também contaminando o rio, né? Outro problema também causado os agrotóxicos. Mais adiante, temos também as sementes geneticamente modificadas, que chamamos de essa semente hibricida, né? Ou seja, as empresas modificam as sementes, né? Geneticamente. Temos vários exemplos aqui, alguns que até vocês conhecem. Essa melancia, né? Melancia redonda, ela foi modificada no laboratório da Embrapa, modificada geneticamente.
A soja, né, que é a transgênica, também modificada geneticamente. O milho, né, alguns de vocês que têm os pais agricultores devem saber aquele milho transgênico, né, que é vendido em Irecê, que ele é mais resistente às pragas, à seca, eles garantem mais produtividade. Agora, garantir produtividade, todas as sementes modificadas geneticamente. Mas ela também, qual é o problema? O problema é que o agricultor, ele fica à mercê das grandes empresas, né? Ele fica sempre independente, né, das grandes empresas, porque ele fica, se as empresas aumentam o custo da semente, ele vai pagar mais caro a cada ano, seja da soja, do milho, do algodão, né, dessas empresas híbridas, dessas sementes híbridas, que são sementes modificadas geneticamente pelas grandes empresas, tanto delas brasileiras e até mesmo outras que não são brasileiras. Uma das que mais modifica aqui no território brasileiro é a Embrapa, tá? Que tem o hábito de modificar essas sementes geneticamente. Ok, gente? Então agora vamos partir aí para a realização do exercício da página 58.